Hoje a gente vai lidar com uma classe de algoritmos que genericamente vão se chamar algoritmos por enxame de partículas. Em inglês ficaria é, Swarm Optimization. Tá? Então, dentro dessa classe aí vão estar uma infinidade de algoritmos, onde os pioneiros foram é, o algoritmo da colônia de formigas e o por enxame de partículas, a tradução direta, lá nos anos 90. A partir deles veio uma enxurrada aí de algoritmos. Se vocês forem para a literatura, a gente vai ver logo em seguida aí, vocês vão ter tudo quanto é tipo de animal, processo biológico, etc., sendo transformado ou adaptado para essa, para essa classe de algoritmos. Tá? Em vez de a gente apresentar um algoritmo ou outro, a ideia aqui vai ser apresentar o conceito mais básico deles, que a partir desses conceitos vocês vão conseguir, lendo um artigo ou outro, identificar esses pontos chaves dentro do algoritmo e entender realmente como ele funciona. Tá? É, mais comentários eu faço na sequência. Beleza? Então, como eu comentei lá, esses algoritmos normalmente, principalmente os primeiros ali, eles foram baseados nessa ideia de tentar fazer uma cópia, uma adaptação do processo de busca por alimentos de animais. Não sei se você quer apertar a mãozinha aqui, foi sem querer ou Sim, quer professor, falar? fui eu. O senhor está gravando a aula? Torra, Já? Tá ok, professor. beleza. Obrigado. Qualquer coisa é só perguntar aí, então não precisa nem levantar a mãozinha. Tá. Professor, a aula passada, eu acho que o senhor só fez o upload da parte do algoritmo, a parte que o senhor explicou, não sei se o senhor gravou, a parte que o senhor está explicando os slides. Ah, tá no YouTube? Ah, tá ok. Tá ok, obrigado, Carolina. Beleza. Então vamos voltar lá. Então eles começaram assim tentando transformar o processo de busca por alimento de alguns animais em algoritmos de otimização. Tá? Mas qual que é a ideia geral deles, assim, esquecendo essas analogias? É a seguinte: a ideia esses algoritmos vai ser a primeira classe de algoritmos que tu vai ver que é baseada numa população. Então, por exemplo, naqueles problemas que nós tínhamos lá nas aulas passadas, a gente tinha uma partícula que a gente escolhia um lugar para ela no domínio e fazia ela descer até o ótimo local ou simulate annealing lá, que possibilitava o algoritmo de escalar montanhas e descê-las novamente para atingir o ótimo global. Aqui a ideia vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de nós termos uma partícula que se move no domínio inteiro, aqui esses algoritmos vão ser algoritmos baseados em população. Tá? Então, ao invés de a gente começar com um indivíduo, a gente vai começar com N indivíduos. Vamos chutar aqui três indivíduos no domínio. E o que vai diferenciar um algoritmo do outro vai ser a forma que esses caras vão se mover no domínio e a interação entre eles. Beleza? Então aqui a gente vai ter primeiro algoritmo baseado em população que a gente vai ver. Para você entender um algoritmo, seja qualquer um desses que vocês vão encontrar na literatura, a gente tem que sempre fazer uma pergunta: quem as partículas seguem? Tá? Então aqui é um exemplo num domínio em duas dimensões. A gente tem aqui, por exemplo, um x1 e um x2, e esses contornos aqui coloridos seriam as curvas de nível da função objetivo. Tá? Então você pode ver que uma função que tem um monte de mínimos locais, global, etc. Então, se a gente começasse com um indivíduo, fazer ele rodar o domínio inteiro, escolher regiões promissoras de busca e depois convergir para um ótimo global, por exemplo, com o simultâneo dele, poderia ser uma tarefa desafiadora. Então, a ideia dos algoritmos baseados em partículas, que vão ser algoritmos baseados em população, é
a gente não define um ponto para começar no domínio. Assim a gente define NPOP pontos. Então, aqui vamos dizer, teriam, sei lá, uns 20 pontos espalhados. Então, é uma população composta lá por 20 indivíduos. O que vai acontecer ao longo das iterações? Esses caras vão se mover ao longo aqui, ó, do domínio de busca e vão tender a se concentrar depois de várias iterações na região de maior interesse do algoritmo. E por fim, vão tender a se concentrar onde está localizado o ótimo global e lá refinar bastante a solução. Tá? Então a ideia de um algoritmo baseado em população é começar com todo mundo espalhado no domínio, fazendo nossa exploração global, lá o inglês dá o exploration, e progressivamente caminhar para a exploração local, ou tal lá do exploitation. Então, sempre, como a gente comentou lá no começo, o algoritmo sempre vai ter duas habilidades aqui: exploração global e local. Beleza? Então, começando com uma população, a pergunta é: tá, eles vão se mover, mas como que eles se movem? Essa é a que a gente tem que estar bem antenado, né? Quem que essas partículas ou o que essas partículas seguem, tá? O algoritmo que a gente vai ver aqui na aula de hoje, depois no MATLAB, vai ser essa versão mais simples aqui, que é a ideia do que todas as partículas elas vão seguir o melhor projeto encontrado até então. Tá? É como se a gente voltasse aqui nessa figura. Vamos imaginar que o ótimo global está bem no centro, aqui no ponto 0 e 0. E a melhor função objetiva encontrada até agora seria esse pontinho laranjado aqui. Qual que é a ideia desse algoritmo que a gente vai ver? Todo mundo, a cada iteração, vai se mover um pouquinho para chegar mais perto desse cara. Então eles, nesse movimento de percorrer o domínio para chegar no melhor projeto atual, eles vão varrendo outras regiões de busca que possivelmente possam ter um ótimo global nelas e no final vão refinar a busca lá. Tá? Então essa é a maneira assim, mais simples de a gente fazer os algoritmos se moverem. Vamos seguir o melhor projeto encontrado até agora. Uma versão um pouquinho mais refinada, com um pouquinho mais de informação, seria o quê? A gente vai seguir o melhor projeto encontrado até agora, como o de cima, e também o melhor projeto atual. Seria assim, o melhor projeto encontrado em todas as iterações até agora e o melhor projeto da iteração atual. Tá? Essa construção aqui é o que deu origem ao Particle Swarm Optimization, que seria a tradução literal da otimização por enxame de partículas. Beleza? Uma versão um pouco mais geral dele e que tem resultados bem legais seria essa opção de baixo aqui. Que a gente vai fazer o seguinte, vai resultar aqui no algoritmo do vagalume, que a gente vai ver depois, que é o seguinte: a gente vai seguir qualquer projeto que seja melhor que o nosso. Só que esse melhor também vai ser assim calibrado pela distância que eu estou desse projeto. Então, se um projeto for muito bom e estiver muito longe, ele vai me atrair menos do que um projeto que seja médio e esteja mais próximo de mim. Tá? Então, aqui foi chamado de algoritmo Firefly, mas a gente podia interpretar essa ideia como se fosse uma gravitação universal ali, uma gravitação de corpos no espaço. Então, tem um planeta gigantesco muito longe, ele vai me atrair menos do que se tivesse um planeta médio que fosse próximo de mim. Tá? E, por fim, aqui tem várias derivações. Uma delas é a gente divide a população em subpopulações e cada subpopulação segue um cara diferente. Tá? Então, essa ideia é o que vai resultar nesse algoritmo de competição imperialista, onde cada subpopulação seria um império diferente e cada indivíduo que pertence a essa população seria um país desse império, uma região desse império. Então eles vão migrando para essas diferentes regiões em direção da sua capital, vamos dizer, do seu império. E à medida que o algoritmo vai progredindo, os impérios vão caindo, vão ressurgindo, vão se unindo,
até que no final está todo mundo no mesmo império e ele faz uma busca local. Beleza? Então a ideia de entender como as partículas se movem é basicamente entender quem que elas estão seguindo. E como é que elas, em qualquer um dessas estratégias, como é que as partículas vão se mover? O que a gente tinha até a aula passada? A gente tinha que o próximo ponto, né, que a gente vai calcular seria o ponto atual mais uma perturbação, que era lá o nosso alfa xi. Agora, qualquer um desses algoritmos, normalmente ele vai ter, ao invés de alfa xi, ele vai ter dois componentes aqui de movimento. O segundo componente, seu componente aleatório que ele está chamando aqui, é exatamente o que a gente tinha antes. Tá? Esse C2 vai fazer o papel do nosso alfa e o xi2 seria o xi que a gente já conhece lá. Então aqui seria a componente aleatória do movimento da partícula. Só que, como a gente tem uma população, a gente pode ter uma informação a mais e fazer um indivíduo seguir o outro. Nesses algoritmos baseados em população, ele também tem um componente determinístico. O que é esse componente determinístico? Ao invés de ser um movimento em qualquer direção que nem a gente tem aqui, vai ser um movimento, uma parcela de movimento na direção desse que eu chamei de x-target aqui. Ou seja, no nosso alvo. É quem que ele está seguindo, basicamente. Beleza? Então, no nosso primeiro algoritmo que a gente vai ver, esse x-target lá era o melhor projeto, o melhor ponto encontrado até então. Beleza? Se ele passarmos aqui por exemplo, para o Particle Swarm, essa componente determinística vai ter duas parcelas. Uma parcela de movimento em direção ao melhor projeto encontrado até então e mais uma parcela de movimento até o melhor projeto da atual iteração. Beleza? Então, a ideia que você tem que ter em mente assim, para entender os diferentes algoritmos é essa. Parcela aleatória, randômica, e parcela, entre aspas, determinística, que é seguir alguém algum ponto no nosso domínio do projeto. Beleza? Então, determinístico, movimento na direção de alguém, aleatório é bem o que a gente tinha anteriormente. Então, os nossos pontos lá no nosso algoritmo de exploitation seriam basicamente isso aqui, sem essa parcela determinística, somente aleatória. Então, agora a gente inclui essa parcela determinística para ter uma interação, uma comunicação entre os indivíduos de uma população. Beleza? Qual que é a ideia desse tipo de coisa? Surgiu de tentar imitar assim a forma de animais buscar comida. Então, para quem já teve aquário, você deve perceber que quando um peixe acha a comida que você joga no aquário lá, toda a galera vai na direção dele. Então a ideia é os peixinhos estão dando movimentos aleatórios e vão na direção do cara que tem a comida, ou seja, do melhor projeto. Mesma coisa se observar passarinho lá num parque, numa praça. Eles tendem a ficar aleatoriamente se movendo até que quando enxergam um outro passarinho que tem achou a comida, eles vão naquela direção. Ou chega uma senhora lá, joga milho e as pombas tudo se aglomeram em torno dela. Então essa seria a ideia de tentar representar esse movimento, esse comportamento do algoritmo de otimização. Beleza? Ao invés de a gente focar aqui no Particle Swarm, naquele PSO, a gente vai ver o Firefly, o algoritmo dos vagalumes, o Firefly aí. Tá? Por quê? Porque o Particle Swarm tende a ser um caso particular aqui do Firefly. Tá? Então lá no Firefly, o que a gente tinha é que a gente vai seguir qualquer vagalume que brilhe mais que a gente, ou seja, qualquer ponto no projeto que tenha um valor de função objetivo melhor que a gente. Só que esse melhor vai ser uma função também da distância que eu estou para ele. Então, como eu comentei aqui, era Firefly, a gente pode perfeitamente fazer a mesma associação com gravitação universal entre corpos no espaço. Tá? Por isso que eu não estou focando muito
na historinha por trás e sim na mecânica de funcionamento. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai iniciar vai iniciar uma população aleatoriamente no domínio. Então, essa população é gerada como se fosse aquele nosso algoritmo de busca aleatória de random search. Vai gerar lá, nesse caso aqui, n pontos no domínio. Para cada um desses n pontos, ele vai calcular o valor da função objetivo, que ele vai chamar aqui de intensidade luminosa. E essa intensidade luminosa ele vai minorar de acordo aqui com o coeficiente de absorção. Tá? Então seria a ideia de se um ponto está muito longe de onde eu estou, a gente diminui essa intensidade luminosa. Então seria um efeito neblina para os vagalumes. Então o vagalume brilha bastante, só que ele está longe, a neblina esconde esse brilho luminoso. E vai começar a iterar. Então aqui, a atenção para o Firefly, que a gente tem 2 fors. Então, para cada indivíduo, para cada vagalume, ele vai rodar todos os outros vagalumes, verificar se o próximo, cada vagalume tem um valor, uma intensidade luminosa maior. Se ele tiver, a gente faz um movimento daquele determinista naquela direção. Se não, ele fica onde está. Tá? Então, esse é o mecanismo de funcionamento dele. Então, beleza. Vamos dar uma olhada antes de continuar. Professor, Pode falar. pode só repetir essa parte dos 2 fors aí para mim, por favor? É para ele forçar a fazer isso aqui, ó. Ele vai seguir qualquer projeto, qualquer outro ponto que seja melhor que ele. Então a ideia é fazer um for, ou seja, esse for em I vai ser o movimento de cada vagalume, e para cada vagalume ele vai fazer um for em todos os outros para verificar aqueles que têm mais luz do que ele. Todos que tiverem mais luz do que ele vai dar um passinho na direção deles. Às vezes no código, a gente vê daqui a pouco, fica mais fácil de entender. Deixa eu mudar para o MATLAB aqui. Não é esse. Beleza. Então, eu acho, só deixa eu colocar no Moodle. Eu acho que eu coloquei um arquivo da próxima aula lá. Deixa eu só. Vocês chegaram a baixar aquele MATLAB que está lá no Moodle? Aquele arquivo, quer dizer? Sim, professor. O da última aula, sim. Tá. Dessa aula, deixa eu colocar lá. Quem baixou, baixa de volta. Eu fiz uma modificação, tinha um monte de arquivo que não precisava. E assim fica, acho que, mais fácil de acompanhar. Uhum. Eu tentei fazer o exercício da aula passada, professor. E antes dele eu refiz o exercício da aula anterior, né? Se eu não tivesse feito, eu não teria percebido que tinha que mudar o domínio da função para poder rodar direitinho o algoritmo. Na função de Branin e de checker, né? Que é em R2 e em Rn. E checker é em R4 e em Rn, né? Isso, para cada função que você for lidar lá, você tem que adaptar lá os bounds para o problema em análise. Vamos ver. Deixa eu conferir aqui. Beleza. Então baixem lá. A gente vai lidar com a função swarm.m.
Professor, nesse caso, então, a gente não coloca um x inicial? O x inicial ele é gerado? Exatamente. Então, isso já é uma vantagem. Uhum. Certo. Já é um serviço a menos que tem que fazer. Você não precisa escolher onde a gente vai começar. A gente vai gerar esses pontos uma distribuição mais uniforme possível no domínio de busca. Também a gente, colocando o ponto inicial, às vezes a gente estava levando ao resultado errado, né? A gente sempre fica dependente ali, né? Certo. Então, o que vocês conseguem, fiz aqui, conseguem enxergar o MATLAB na tela? Dá para chegar assim. Beleza, vamos lá então. O que a gente vai fazer então? Aqui a gente vai ter duas funções. Essa Swarm Statistics é para fazer já aquela análise de média, desvio, mínimo e máximo no histórico lá. Tá? Então, basicamente, o que ela vai fazer é chamar a função swarm, que seria o nosso otimizador, com esse vetor de parâmetros dado. Esse vetor de parâmetros, a primeira entrada dele é o tamanho da população. Eu estou dizendo aqui uma população de 20 indivíduos. O segunda entrada dele é esse parâmetro C1, ou seja, esse parâmetro que a gente vai usar para dar tamanho aí do nosso passo em direção do movimento determinístico. O parâmetro C2, que vai ser o tamanho do passo do nosso movimento aleatório. E a quarta entrada aqui vai ser o número máximo de iterações. Tá? Então, nosso critério de parada que está programado. Então, feito isso, se fosse utilizar um problema qualquer, seriam os parâmetros que a gente precisa passar para o Swarm. Dentro do lado do Swarm, ele está bem parecido com os algoritmos que a gente já mexeu. Tá? Então, o que ele vai fazer? Vai pegar esse vetor de parâmetros e chamar a primeira entrada do tamanho da população, a segunda em C1, a terceira em C2 e a quarta no itimários. Tá? Daí a gente vai definir o problema a ser resolvido. Então aqui está automaticamente colocado o problema 7. Vamos ver o problema 7 é a função de Chekhov, será aquela nossa função mais marrenta lá. Então o n aqui é o número de dimensões do problema, se é o Chekhov é uma função em 4 dimensões. O lower bound dela vai ser um vetor de zeros. E o upper bound aqui, tem que corrigir, o upper bound da Chekhov é um vetor de 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. E o que ele vai fazer? Começar o processo do algoritmo. Primeiro, nessa função population, ele gera a população inicial. Então ele vai entrar o que? O tamanho da população, lower e upper bound. Esqueci de copiar algumas rotinas a mais. Deixa eu copiar ali e eu envio para vocês. Então ele vai gerar essa população inicial, que vai ser armazenada nessa matriz P. Nessa matriz P, o que vai acontecer? Vamos chamar a nossa função fitness, que ela vai avaliar a função objetivo em cada ponto dessa população. Tá? E vai armazenar todo mundo nessa rotina, nessa vetor fit. Então, cada linha desse vetor fit tem o valor da função objetivo do indivíduo que está armazenado na linha correspondente aqui do vetor P, da matriz P. Depois tem essa função ordenamento, que ela basicamente você vai entrar um fit, um tamanho da população, e ela vai ter retornar a ordem
está organizado o vetor em ordem decrescente, e a posição de onde está cada projeto. Então a posição 1 seria em que elemento do vetor fit, né, vai estar lá o melhor projeto até então. Tá? Então, para esse cara, a gente vai designar ele como o melhor projeto, e a respectiva função objetiva dele vai ser o fit best, aí, ou seja, a função objetiva do melhor projeto. Beleza? Então aqui eu preciso copiar ordenamento e fitness e population. Vamos lá. Ordenamento, fitness e population. Vamos ver se ele vai rodar. Vou consertando aqui. Ah, tá. Tem que dar um. Vamos rodar a partir daqui que ele vai parar lá. Fitness. FBJ. Ele está reclamando. Vamos voltar. Nosso problema 7. Eu estou sem a função de check também. Vamos voltar a função de check. Beleza. Tá. O que ele fez aqui então? Ele criou uma população com 20 indivíduos. Então gerou aqui uma matriz com 20 linhas e 4 colunas. Deixa eu ver uma coisa, se vocês enxergam quando eu aponto. Tá, não enxerga. Criou a população, avaliou a função objetiva em cada indivíduo da população, guardou no vetor fit, fez esse vetor de ordenamento aqui, que ele basicamente ele pega o valor das funções objetivas e coloca em ordem decrescente, ou seja, a primeira entrada dela, o valor objetivo, a função objetiva do melhor ponto, e aqui é a posição que ele vai estar. Tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui posição, ele vai imprimir o vetor, quer dizer que lá na linha 10 da minha população eu tenho o meu melhor indivíduo. Então, se a gente for na população lá, o melhor indivíduo até agora vai ser aquele que está na linha 10 aqui. Essa é a ideia. Beleza? E com isso ele vai começar o processo iterativo. O que ele vai fazer lá? Exatamente nesse for que ele vai testar, vai fazer o movimento de cada partícula. Tá? Então, o movimento de cada partícula vai ser composto aí pela parcela determinística e pela parcela aleatória. Tá? Na determinística, para essa versão do algoritmo, ele vai em direção do melhor indivíduo encontrado até então, que a gente salvou aqui dentro do XBEST. Tá? Então, a posição nova do indivíduo e aqui da população vai ser a posição atual dele mais C1 vezes rand vezes a diferença de posição do melhor para ele. Tá? Então ele dá um movimento de direção, ele dá um movimento na direção do melhor indivíduo. E a parcela aleatória é o C2, que é o coeficiente de entrada, mais um rand n, tá? Que é aquilo que a gente já tinha anteriormente. Ele vai fazer isso para todos os indivíduos. Então todo mundo vai se movimentar na direção do melhor. Feito isso, ele vai verificar como essas movimentações estão aleatórias, ele pode fugir de algum bound. Então esse for aqui simplesmente, se um elemento é menor do que o lower bound, ele é retornado ao lower bound, se é maior que o upper bound, ele é retornado ao upper bound.
Tá? Então aqui ele corrige as posições. E em seguida, na linha 53, ele vai avaliar a função objetivo dessa nova população, ou seja, nova posição dos pontos no espaço. Avaliou essa nova a função objetiva nos novos pontos, vai fazer o ordenamento e vai verificar lá se o melhor se a função objetiva do melhor indivíduo dessa nova população é melhor do que aquela da interação anterior. Se for melhor, a gente atualiza o XBEST e o FitBest. Se não for melhor, eles permanecem constantes aí nessa interação. Tá? Feito isso, ele diz que a população para a próxima interação recebe a população modificada. Isso aqui, o cálculo do DI, a gente vai ver algumas aulas para frente, então desconsiderem por enquanto. E com essa atualização da população, ele volta aqui para cima. Refaz a movimentação de cada partícula, ajusta os bounds e assim por diante. Vai iterando até achar o projeto ótimo. Beleza? Então, vamos deixar ele rodar aqui. Vamos ver se ele conseguiu encontrar lá quem que é o XBEST. Então aqui não encontrou. E assim vai iterando. Então vamos ver se o XBEST encontrou na segunda rodada. Também não está no 444. Vamos voltar aqui, vamos aumentar um pouco esses negócios aqui. Vamos colocar 1.500 iterações, 20 indivíduos e vamos mandar rodar. Vamos ver se o nosso XBEST foi encontrado. Aí, beleza. Está lá quase no 4444 da função check. Então, para fazer os testes estatísticos, a gente vai deixar eles rodando aí várias vezes. Então, por exemplo, vamos rodar aí 10 vezes e vendo o que dá. Vamos lá ver o nosso vetor x. Então, dessas 10 vezes, ele chegou no ótimo global 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, mais ou menos no ótimo global. Beleza? Então dá para ver assim de cara que não precisa setar muito parâmetro para ele ter um desempenho razoável, ou pelo menos é muito mais fácil de a gente ter um desempenho melhor do que um desempenho bom se comparado ao Simulate Dynamics. Perguntinhas, dúvidas dessa parte, pessoal? Esse algoritmo, professor, ele só precisa de 10 interações, foi? Esse você só fez com 10? Desculpa, não consegui ouvir, velho. Esse algoritmo só fez apenas 10 interações, né? E das 10 ele convergiu com 6. Então é razoável presumir que ele precisa de menos interações do que aqueles algoritmos anteriores que a gente estava fazendo. Isso. É sempre bom usar assim como critério de comparação o custo total de busca, né? Então a gente tem que comparar aqui, por exemplo, o custo total vai ser quantas vezes a gente chamou a função de shekel. Então seria 20 vezes 1.500. Então seriam lá 30.000 chamadas da função objetivo. Esse é o parâmetro que a gente usa para fazer a comparação. Normalmente, que é o custo computacional. Como ele tem uma população, normalmente o número de iterações em si vai ser menor do que os outros algoritmos lá, com certeza. É por isso que o senhor usa aquela variável global cost, né? Exatamente. É nela que a gente armazena conta esse custo computacional do problema. Para o projeto que está programado aqui, até não precisaria
dessa contagem dessa forma, porque é só multiplicar ali o número de iterações por população. Mas mais para frente a gente vai estudar algoritmos híbridos ou realização de buscas locais, que daí a gente perde esse controle direto, né? Então fica aí mais prático a gente calcular via o custo lá do off. As perguntinhas, dúvidas, pessoal? Beleza. Vou voltar nos slides. Depois eu vou passar essa rotina do Firefly. Tem uma programada na internet, mas eu vou sugerir como, como tarefa também vocês pegarem a rotina do Particle Swarm que a gente viu aqui e tentar transformar na rotina do Firefly. Tá? Então, qual que seria, onde vocês teriam que mexer assim para fazer essa alteração? O ponto-chave seria modificar esse for aqui. Então a gente tem aqui um for na população. Aqui a gente teria que fazer dois fors. Tá? Teria que colocar mais um for aqui, por exemplo, em J ou em K. Você tem que escolher uma letrinha. E daí o movimento de cada partícula vai ser a soma desses movimentos que ela vai fazer ao longo dessa interação. Tá? Então, depois vocês dão uma pensada em como alterar essa região do algoritmo para mudar aí do particle swarm, que é o que a gente, desculpa, para mudar aqui desse swarm simples para a questão do Firefly. Tem outra classe de algoritmos também que vão ser algum tipo, vão colocar dentro desse balaio aí da aula de hoje, que são os algoritmos baseados em perturbação. Tá? Então, anteriormente a gente tinha essa galera que seguia alguém, que é o que a gente acabou de ver, e tem de perturbação. Notem que a equação da perturbação aqui é igual ao que a gente tinha lá, por exemplo, para o Simulated Annealing. Só que nesse caso aqui, esse alfa que a gente vai colocar não vai ser um valor pequeno. Tá? Esse alfa que a gente vai colocar aqui pode ser algo da ordem de grandeza aí de uma vez a dimensão do espaço de projeto. Então, por exemplo, lá, se num dado problema, ou meio
no Shekel lá, se ele varia aqui de 0 a 10 em cada variável, eu posso colocar um alfa, por exemplo, de 5, ou seja, praticamente como se fosse uma variável aleatória normal. Se eu estou em algum ponto do domínio, eu tenho boa chance de chegar lá no outro lado do domínio com poucas perturbações. Então a ideia desses algoritmos baseados em perturbação é fazer esse alfa ser alto nas primeiras iterações, tá? Para focar na exploração global. E, à medida que as iterações vão passando, a gente diminui o valor dele para realizar a busca local. Beleza? Então ele vai espalhar um monte de pontos no domínio e, depois de um tempo, esses pontos vão se concentrar em determinadas regiões que vão ser promissoras, né? E nessas regiões, com o alfa decrescendo, eles vão tender a fazer uma busca local nelas. Tá? Isso aqui a gente pode programar facilmente com aquele nosso algoritmo do exploitation, que a gente viu algumas aulas atrás, simplesmente colocando um alfa bem grande e fazendo ele decrescer ao longo das iterações. Então a gente pode setar lá para o alfa diminuir o seu valor ao longo da iteração. Então no final de uma iteração a gente pode dizer que alfa é igual a alfa sobre, por exemplo, sei lá, 1 mais 1 sobre 10, 1 sobre 100 vezes o número da iteração. O nosso casinho ou tzinho que a gente tem lá. Então, colocando isso aqui, a gente já consegue montar o algoritmo dessa ordem, com essa cara. Então, normalmente, os algoritmos de Simultaneous versões mais novas deles, eles fizeram o quê? O Simultaneous baseado em população. Ele usa esse tipo de mecanismo. E teve um algoritmo que a gente bolou aqui no nosso grupo de pesquisa, que é o algoritmo do grupo de busca, que ele usa bem essa ideia. Tá? Deixa eu pegar aqui o artigo dele, a gente dá uma olhada no seu funcionamento. Deixa eu alterar aqui o PDF. Beleza, então aqui é o artigo desse algoritmo. Colocando as figurinhas dele, daí fica bem fácil de ver como ele funciona. Então a ideia básica desse algoritmo é o seguinte: a gente tem um domínio inicial aqui é um exemplo, por exemplo, um domínio em 2 dimensões, variando de 0 até 1, tá? Nas 2 dimensões. Então gera-se uma população inicial aleatoriamente, então cada pontinho representa um indivíduo dessa população. Em seguida, a gente avalia a função objetivo em cada ponto dessa população. Então a ideia aqui para representar graficamente é quanto maior o diâmetro do círculo do indivíduo, melhor o valor da sua função objetivo. Tá? Então para esse algoritmo SSGA, o que a gente faz? Desses, vamos dizer, 20 iniciais, eu vou selecionar NG indivíduos, o número de indivíduos que vão pertencer ao nosso grupo de busca. Então, por exemplo, normalmente essa seleção é feita pelos melhores e alguns piores, alguns não tão bons. Tá? Esses alguns não tão bons é para manter a diversidade no nossa população, não fazer todo mundo ficar concentrado em torno só dos melhores, para a gente melhorar a busca global do algoritmo. Esses caras que foram selecionados, eles vão ficar no que a gente chama grupo de busca. O que é esse grupo de busca? Cada cara desses aqui vai gerar novos indivíduos. Tá? A gente vai pegar esses caras aqui e perturbar eles. Então vai pegar a posição deles e somar um alfa xi. Beleza? Então ele vai gerar novos indivíduos ao redor dele. A ideia é que esse alfa seja grande nas primeiras iterações. Para acontecer o seguinte:
Aqui eu separei por cores para ficar melhor. Então a gente tem aqui os indivíduos do grupo de busca, cada um vai gerar novos indivíduos, ou seja, o azul gerou os novos azuis, o cor-de-rosa novos cor-de-rosa e assim por diante. Então a gente vê que as cores se misturam, ou seja, todo mundo está gerando pontos no domínio inteiro. Tá? O que vai acontecer? De cada geração de novos indivíduos, o melhor fica para a próxima iteração. À medida que as iterações vão passando, o valor de alfa vai diminuindo. Para fazer o quê? Aqui está um novo posição de um grupo de busca. Com um valor de alfa menor, o que vai acontecer? Eles vão gerar novos indivíduos em regiões próximas a eles. Beleza? Fazendo isso, o que vai acontecer? Eles vão tender a passar a busca passar da busca global que a gente tinha nessa figura para uma busca mais local que a gente tinha aqui. Beleza? Então essa é a ideia da gente gerar um algoritmo utilizando somente a perturbação. Tá? A gente não tem uma comunicação direta entre as partículas ali. Elas não vão seguir ninguém, elas vão simplesmente serem perturbadas e caminhar para onde a perturbação as leva. Beleza? Então essa é a segunda classe aí de algoritmos que a gente tem, que a gente está colocando no balaio dos swarms aí. Beleza? Então, Professor, pode pode falar. passar esse artigo para a gente, dar uma lidinha? Posso? Eu posto o link dele lá no Moodle. Beleza, obrigada. Nada. Então a gente viu duas classes gerais de algoritmos aí de swarm baseado em população, seja a de seguir alguém, que é o vagalume, particle swarm, esse que a gente viu no MATLAB em detalhe, ou de perturbações que nem vocês viram no SGA. Também passo o link onde tem um código do MATLAB deles com um tutorial de como usar. Eles conseguem usar ele, testar ele sem problemas não. Tá? Para esses algoritmos, o que a gente tem como critério de parada? O que está programado ali vai ser o custo da busca, ou seja, número de iterações e gerações. Normalmente a gente vai ser o nosso itmax lá, nosso famoso itmax das rotinas. A gente pode também programar outros critérios de parada, como estagnação. O que seria essa estagnação? Se o nosso xbest não é atualizado por n iterações. Então, por exemplo, passei lá 50 iterações e o meu xbest não foi melhorado, não foi alterado. A gente pode parar a busca porque estagnou, não consegui achar nada melhor. Podemos parar também por diversidade da população. Vamos ver daqui a algumas aulas melhor como medir essa diversidade e assim por diante. Então, o mais comum mesmo é a gente utilizar o itmax, que é o custo computacional. Normalmente a gente tem lá, eu tenho 3 dias para resolver esse problema. Você vê mais ou menos quantas iterações vai durar esses 3 dias e manda rodar. Chegou no final dos 3 dias, a gente recupera o resultado do problema. Esse foi um problema prático. Os nossos aqui vão ser bem baratinhos. Então, o que eu ia sugerir para vocês modificarem no algoritmo? Esse que a gente viu na aula de hoje no MATLAB. Deixa eu colocar ele de volta aqui. Então, vocês têm lá programado que vocês vão ter que fornecer uma população e os parâmetros C1 e C2. Tá? Esses parâmetros C1 e C2, o que é legal acontecer no algoritmo? Algo parecido com o que a gente viu no SGA. É que eles decresçam à medida que o número de iterações for crescendo. Tá? Então, no começo eles podem ser até maiores para as partículas conseguirem se movimentar num domínio bem. E depois, com o passar das iterações, é legal que eles vão decaindo, tá? Para realizar melhor a busca local. Então, como vocês viram ali no resultado do swarm que eu mostrei agora há pouco, o que a gente tinha lá? A gente tinha que vários chegaram, vamos dizer, no ótimo local, mas na verdade chegaram perto, ninguém cravou no 4. A tendência é, se vocês programarem esse decaimento dos parâmetros, é que eles consigam refinar a busca
e chegar lá de fato no 4444, que é o ótimo global da função check. O bicho aqui invadindo a minha mesa. Hoje ele tá nervoso. Ô, professor, Então, e esse decrescimento é para fazer a cada iteração, não como a gente estava fazendo na última aula, a cada NT interações. esse pode ser toda a iteração. Certo. A ideia, deixa eu ver aqui no código. A ideia é vocês, iterações aqui, ela é o que está contando, né? Então a ideia é implementar aqui embaixo. Então, por exemplo, vocês vão colocar lá que C1 vai ser igual a C1 divididos por 1 mais. Opa, deixa esse parênteses aqui. 1 mais um número pequeno, sei lá, 0,1, vezes o número de iteração. Parteira coins. O que vai acontecer? A cada iteração ele diminui um pouquinho o valor desse C1. Faz a mesma coisa para o C2 e vai testando. Tá? Então, à medida que ele está na centésima iteração, ele vai estar com um C1 que é metade do seu valor inicial. Tá? Então, a tendência é ele conseguir gerar perturbações menores e refinar a busca lá onde a gente tem interesse. Deixa eu fazer um teste rápido aqui, vamos ver se ele dá algum resultado legal. Novamente, como em todo heurístico, o resultado vai depender dessa função. Então, normalmente, se esse cara for muito pequeno, não vai fazer diferença. Se ele for muito grande, ele vai decair muito rápido e não vai conseguir fazer uma busca global. Eu não sei se para todo mundo travou a tela também. Acho que pode ser minha internet aqui, mas é que eu tô ouvindo tu falar, mas a tela tá parada. Tá parado? Deixa eu ver onde que eu apareceria aqui. Que travou um pouquinho. Acho que travou a minha tela aqui mesmo. Vou desligar e ligar a câmera. O som tá chegando legal. Sim, Desligou minha câmera aí pra vocês? sim, desligou tudo, inclusive. Deixa eu ligar de volta. Voltou? Voltou. Tá. Como eu tô gravando no meu computador, depois eu ponho online. Daí no Daí vai. vídeo Tá, aparece beleza, vai lá. aparecer tudo. Então a modificação que eu fiz foi bem aqui. Esse decaimento do C1 e do C2. Então ele vai depender desse valorzinho que você coloca aqui. Eu coloquei 0,01. Se esse cara for muito pequeno, não vai fazer diferença. Tá? Se ele for muito grande, pode decair muito rápido e o algoritmo não conseguir caminhar para onde ele tem que ir. Tá? Então é sempre achar pelo menos um valor razoável para o resultado. Vamos ver se melhorou alguma coisa. Não dá para ver direito aqui. Tem que fazer uns testes. Chegaram um pouquinho melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de volta chegaram na região legal. Beleza? Então essa é a ideia de funcionamento desses algoritmos. Deixa eu voltar para o slide. Então fica aí como uma das sugestões de tarefa implementar essa busca local com o decaimento dos parâmetros. Então o que a gente conseguiu com esses algoritmos da aula de hoje? A gente não precisa da informação de gradiente, ou seja, a gente só precisa do valor da função. Então com isso a gente consegue resolver qualquer tipo de problema. Função contínua, descontínua, não tem muita limitação. Eles são algoritmos baseados em população, então o primeiro contato que a gente tem com essa classe de algoritmos. E como todos os outros, depende aí dos seus parâmetros. Tá? Então, nas próximas aulas a gente vai ver formas melhores de comparar resultados de heurísticos. A gente vai deixar bem claro essa dependência dos parâmetros. A pergunta aqui
ele consegue lidar com variáveis discretas? A resposta é sim, mas não é tão direto como a gente tinha no outro. Tá? Então, para lidar com variáveis discretas, vai ter uma aula dedicada a isso, que a gente consegue transformar qualquer algoritmo desse de swarm num algoritmo de busca global. Desculpa, um algoritmo apto a lidar com variáveis discretas. E de sugestão de tarefa, então aqui é implementar aquele decaimento dos parâmetros, tentar implementar ou Particle Swarm ou Firefly, partindo dessa rotina de MATLAB que eu mandei para vocês. Então aqui é legal que vocês conseguem entender bem essa mecânica de quem as partículas estão seguindo. Para bem mexer naquele for que eu mostrei ali dentro do algoritmo. E por fim comparar a performance dele com os resultados que já devem ter aí dos algoritmos anteriores. A tendência é que vocês consigam resolver essas funções, principalmente a Shekel, de maneira bem menos complicada, vamos dizer assim. Tende a funcionar bem melhor do que o Simulated Annealing, por exemplo. Perguntinhas, comentários, dúvidas, pessoal, da aula de hoje, das anteriores, fiquem à vontade aí para falar. Eu ia falar ali da dependência dos parâmetros, que daí o professor falou que a gente vai decair o C1 e o C2, e se decair muito pode ser ruim, se decair pouco também pode ser ruim. Então a gente tem que fazer uma busca pelo ótimo do C1 e do C2 antes de continuar. É mais ou menos isso. Na prática, assim, é que isso vai depender de um problema. O pior que ainda, a gente vai ver que o valor dos parâmetros ele vai depender também do problema. Se o problema for simples, assim, um problema convexo, por exemplo, vai ter um set de parâmetros que vai entregar os melhores resultados. Para um problema mais complicado, esse conjunto de parâmetros pode ser outro. Tá? Na prática, assim, o que a gente tem que buscar é um algoritmo que seja robusto. Robusto no sentido de ele consegue resolver um monte de problemas, os problemas que eu tenho interesse, sem depender muito dos meus parâmetros. Ou pelo menos eu tenho uma faixa de valor dos meus parâmetros que vai resolver aquele tipo de problema. Seria o que a gente busca, assim. Certo. Eu estava olhando na aula passada que eu fiz a tarefa sugerida, e daí para essa função Shakel aí, das 100 interações, só 27 chegaram próximo de 4. Então é um resultado bem pior do que essa aí de hoje. Por isso que eu vejo como o pessoal utilizando o Simulated Annealing já torce o nariz, assim, que pelo menos nos testes que a gente faz aqui em sala de aula, nunca Não funcionou muito funciona. bem. Eu não vi os outros resultados, né? Mas só que são funções bem mais simples, né? Não é o dia a dia do. Com certeza os problemas para resolver vão ser mais complicados do que essas duas outras ali. Ah, com certeza. E eu quero ver se eu passo para vocês para fazer o trabalho final, o problema de treliça. Então vai ter lá várias variáveis, vai ficar bem maior o problema, variável discreta e contínua junto. Então a tendência é que esses caras aqui do Swarm sejam preferíveis em relação ao Simulated Annealing. Que beleza. Tá bom.